Olá, queridos alunos. Aqui é o professor Flávio Coutinho e essa é a nossa quinta aula sobre JavaScript. Nela a gente vai falar sobre Web Storage, JSON e a lista de tarefas versão 2. Na última aula, a gente viu a forma literal para a gente poder criar objetos. A forma literal funciona assim. Você cria uma variável, aqui no caso, e aí eu estou igualando essa variável a abre chave, fecha chave. E aí, em cada linha aqui, eu coloquei uma propriedade que tem um nome, 2 pontos, espaço e um valor. Como eu tenho uma segunda propriedade, vírgula, nome, 2 pontos, espaço, valor. Também existe uma forma de criar objetos usando o que a gente chama de operador new, que eu criei a variável e igualei ela a new object com O maiúsculo. E esse object eu coloco parênteses como se fosse uma função. Na verdade, é uma função que chama função construtora. Então, eu construí um objeto. Só que esse objeto está vazio. E aí, na linha de baixo, eu estou falando assim, olha, o objeto jogador, ele vai ter uma propriedade de pontos que vale 1420. Então, a partir desse momento, ele tem uma propriedade. Na linha de baixo, eu coloquei jogador.propriedade vidas é igual a 2. A partir desse momento, ele tem essas duas propriedades. Existe uma outra forma também de criar objetos, na verdade, de acessar as propriedades do objeto. Seria assim, ó. Let jogador, aí eu vou criar ele de um jeito ou do outro, vai dar na mesma. Então, pontos, 1420, vidas, 2. Executei essa linha. E agora eu posso escrever jogador.pontos, que é o que a gente tem feito. Mas eu também posso fazer o seguinte, fingir que esse objeto é como se fosse um array. Mas o array, a gente pega os elementos deles de acordo com o índice, né, que é um número. Nos objetos, a gente pode pegar as propriedades por meio de seu nome. Então, jogador.pontos é a mesma coisa que jogador.pontos. A gente viu que a gente pode passar objetos como argumentos de funções. E além de ter também vetores de objetos. Aqui eu tenho um let jogadores e aí aqui eu estou iniciando um vetor. E eu sei que é um vetor por causa desse colchete. Esse vetor tem 3 objetos, que são esses caras aqui. A função passou de fase, ela recebe qual jogador passou de fase, sendo que um jogador é um objeto que tem a propriedade nome e a propriedade pontos. Dentro dessa função, eu simplesmente acesso a propriedade que chama pontos e somo 1000 pontos para esse jogador. Aí eu posso chamar essa função, por exemplo, para o jogador 0, que vai ser o Yoda, no caso, que é o primeiro. Mas se eu quiser fazer com que todos passem de fase, eu posso fazer um for, que vai iterar com i igual a 0 até 3, e vai chamar a função passou de fase para o iésimo jogador. Mais elegante do que isso, eu poderia fazer em uma linha apenas. Eu poderia colocar jogadores, que é o nome do meu vetor, ponto for each, e aí o nome da função que vai ser chamada para cada elemento desse vetor jogadores. A gente também viu que a gente pode criar elementos dinamicamente na página, mesmo elementos que não existiam antes. Para isso, a gente precisa ter uma referência a que lugar na página a gente quer inserir um elemento novo. Depois eu peço o DOM para poder criar um elemento e especifico qual que é a tag desse elemento. Depois eu configuro esse elemento, colocando classes, ID, atributos e tal. E por fim, eu coloco nesse objeto que vai conter o meu elemento, eu chamo append child, ou insert before, ou replace child, e quem é o meu objeto. A diferença desses 3 métodos é que o append child coloca esse novo objeto ao final. O insert before, ele insere o objeto antes de alguém, no caso foi antes do algo da ovelha. E o replace child substitui alguém, no caso eu substituí algo da ovelha. Na aula de hoje, então, a gente vai falar sobre o Web Storage, como que a gente salva alguma coisa na página
para sempre, utilizando esse cara que chama Local Storage, e como que a gente salva temporariamente usando o primo dele, que é o Session Storage. Depois a gente vai retomar o exercício da lista de tarefas e vamos falar sobre o formato JSON, para a gente poder fazer a segunda parte da lista de tarefas.